Então pessoal, boa noite. Resolvi gravar este vídeo aqui falando sobre esta fonte ATX e principalmente sobre esses dois CIs, né? O LM393 e o TL494. Vamos analisar aqui, né, o funcionamento do TL494. Vejamos que o TL494 ele recebe a sua tensão no pino 12. O pino 12 do TL494 é a sua alimentação VCC, aonde que ele recebe a sua alimentação do mesmo transformador do trafo que faz os 5 volts, Então para ele ter essa tensão, né, este circuito aqui tem que estar funcionando, certo? Esse circuito aqui tem que estar funcionando, fazendo com que este trafo aqui esteja oscilando, né? Está oscilando, aqui vai ter 5 volts e aqui vai ter em média, né? Aqui vai ter em média 12 volts, 12, 13 volts, certo? Então nós vamos analisar aqui neste ponto. Então, tendo aqui essa tensão de 12, 13 volts, de 12 e 13 volts em média, aqui internamente ele tem um regulador linear, né, de 5 volts, onde vai fazer essa tensão sair aqui de 5 volts, certo? Essa tensão de 5 volts, ela vai alimentar também aqui uma entrada de um comparador e aqui uma entrada in, né, de um comparador, né, entrada menos do comparador, e aqui ele vai passar por um divisor de tensão aqui, onde vai também alimentar outra entrada menos de um outro comparador, certo? De outro comparador. Então ele vai ter aqui este comparador desse lado aqui, ó, está ligado ao GND. Então, se aqui tiver tendo tensão, esse comparador aqui tendo tensão aqui vai estar maior do que a menos, então a saída é menor aqui, certo? Então nós vamos ter aqui uma tensão de 5 volts. Essa tensão de 5 volts ela vai entrar diretamente aqui ao pino 4 do LM393. Ela vai entrar essa tensão aqui diretamente ao LM393. Essa tensão ela vai percorrer todo o circuito aqui, vai passar por esse resistor de 100K, depois vai passar por esse resistor aqui, vai carregar esse capacitor aqui, vai passar por esse resistor de 1K e vai ficar aqui lá no fiozinho, né, verde, né, no fiozinho verde da fonte, o PSON, certo? Ele vai ficar lá nesse PSON. Então, quando você vai dar o comando PSON, então você vai aterrar esses 5 volts, vai aterrar essa tensão aqui, vai aterrar essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui vai aterrar, né? Então aqui vai ter uma queda de tensão por causa do resistor, que vai ter uma queda de tensão embaixo, que vai ficar mais baixo. O que vai acontecer nesse ponto aqui, ó? Aqui vai acontecer quando você aterrar, forçar esta fonte a ligar, aqui vai ter uma tensão neste ponto aqui, ó, maior do que esta, certo? Maior do que essa, porque aqui antes estava maior e agora passou a ficar menor, né? Aqui era maior porque tinha 5 volts, agora passou a ser menor, né? Passou a ser menor. E desculpe que eu falei aqui R100, não, ele passa pelo R de 10K aqui, certo? Então aqui passa a ter uma tensão menor, porque aqui vai ter 10 dividido por 1, vai ter 9, vai 10 mais 1, né? Então aqui vai ter uma divisão de 10 vezes, né? Então aqui vai ter, se aqui entra 5, aqui vai ter 0,5 volts, né? 0,5 volts aqui vai ter aqui quando se aterra nesse ponto aqui. Então aqui vai ter 5 volts, aqui vai dividir por em média 1,5, aqui vai ter em média 3,5 volts, né? Em média 3 volts. Não, dá uma média de 2 volts aqui. Aqui vai ter 0,5, aqui vai ter 2 volts, aqui vai estar maior, aqui vai estar menor. Aqui vai ter um nível lógico alto, aqui vai ter uma tensão alta de 5 volts aqui, média 5 volts aqui, 5 volts nesse ponto. Tendo 5 volts nesse ponto, o que vai fazer? Vai despolarizar este transistor aqui. Despolarizando esse transistor, esse ponto vai estar fechado. Esse ponto vai estar fechado, né? Aqui, certo? Então vai estar fechado esse ponto aqui, então não vai ter corrente circulando nesse ponto. E aqui nesse ponto vai ter uma corrente circulando aqui,
vai ter uma corrente circulando aqui, vai passar por esse divisor de tensão, mas esse divisor de tensão aqui vai ter uma queda, uma tensão bem baixinha aqui, aonde essa tensão vai vir aqui para este ponto aqui, certo? Então, né, vejamos aqui que nós vamos ter este tensão neste ponto aqui. Agora, neste caso aqui, quando aqui a tensão está alta, né, está 5 volts aqui, você vai ter uma tensão maior aqui. Você tendo uma tensão maior aqui e aqui menor, você vai ter aqui uma tensão menor, né? Uma tensão menor. Tendo uma tensão menor, você vai ter uma condução aqui de tensão aqui, fazendo essa corrente circular para este ponto aqui, fazendo essa corrente circular para este ponto, né? Que vai polarizar este transistor, polarizando esse transistor, vai aterrar este diodo, aterrando esse diodo vai fazer com que essa queda aqui vai ter uma tensão aqui, uma queda de tensão. Né, que vai ter uma queda de tensão aqui neste ponto aqui, certo? E aqui não vai haver, aqui vai abaixar essa tensão, aqui vai abaixar essa tensão, aonde vai fazer com que este ponto aqui, ó, este ponto aqui seja maior, né? Esse ponto aqui seja menor do que este ponto aqui, esse ponto seja menor do que esse ponto vai ser maior aqui. O comparador vai aqui, esse ponto sendo maior, aqui vai ter uma tensão menor, então você não vai ter tensão lá, vai aterrar essa tensão que vem por aqui, então você não vai ter a tensão que vai indicar ao micro que está funcionando, que é o power good. Então você não vai ter a tensão de power good, porque não vai ter PS-on aqui, certo? Não vai ter PS-on aqui. Tendo PS-on aqui, né, você vai fazer com que essa tensão aqui, essa tensão permaneça aqui, não vai conduzir, essa tensão vai estar alta, essa tensão vai estar alta, aqui vai estar mais alto do que este ponto aqui, aqui vai estar uma tensão alta e lá vai ter a tensão de power good na saída, que é certo. Então, né, viu como funciona aqui, certo? Então aqui nós temos a tensão, o TL431 vai monitorar a tensão de feedback através desse ponto aqui, ó, certo? Vai monitorar quando essa tensão aqui cair, ele vai saber que aqui não vai ter o pino de power good, então ele também não vai fazer a função de oscilar a tensão, de fazer com que esses dois pontos vai oscilar, né, para funcionar a fonte, né, certo? Então aqui nós temos aqui o comparador, quando aqui você tem a tensão, aqui vai estar maior, aqui eu já falei que vai estar menor, né? Que vai estar menor, aqui também vai ter um ponto, aqui vai estar maior, aqui vai estar menor, né? Nesse caso aqui vai estar menor, porque aqui vai estar menor, né? Aqui vai estar menor, por enquanto aqui vai estar menor, né? Nesse caso aqui vai estar menor, né? Aqui vai estar maior, né? E aqui a saída vai estar menor. Então ele vai comparar e vai fazer com que funcione os osciladores, ó. Vai dizer ela está zerada, né? Não tem nada lá, então vamos funcionar. Então vai funcionar aqui o oscilador para cá, este oscilador para cá, e aqui nós vamos ter o tempo, né? O RT, o tempo, né? O resistor que vai dar o tempo, e aqui é o também que vai dar o tempo também, né? Eles vão fazer os seus pulsos, né? Os seus pulsos vai trabalhar em pulsos para que possa fazer com que funcione este SEI. Então tá aí, pessoal, né? Um vídeo rapidinho só para mostrar como é que funciona, porque esse TL494 em fonte dá muito trabalho, né? Então vejamos que TL494, ele que gera a tensão de 5 volts, que vai ser a tensão que vai lá para o fiozinho verde que a gente está acostumado a aterrar, e aí fazendo com que gere as outras tensões, o power good, né? O power good, esse power good é importante, esse power good é importante, mas é para a placa principal. Mas para nós funcionar, nós forçar a funcionar, a gente apenas coloca o PS-on em jumper com o GND, e a fonte tem que fazer todo o processo de funcionamento, aonde vai fazer todo o processo de funcionamento e funcionar os drivers, né? Funcionar os drivers
nesse ponto aqui vai funcionar os drivers e vai fazer com que esta fonte venha a funcionar, certo? Essa fonte venha a funcionar, que os drivers que vai funcionar através do C1 e C2 lá do TL494. C1 e C2 ele vai fazer com que funcione os drivers, né? Aí ele vai direto lá para os drivers e vai fazer com que funcione esse transformador, que é o transformador de pulso, que vai funcionar esses outros drivers e vai funcionar a fonte principal, que é a fonte de 12 e 14 volts, certo? Então tá aí, pessoal, né? Rapidinho para vocês entenderem como funciona esse circuito dessa fonte ATX.